De acordo com o levantamento nacional de família dos dependentes químicos, feito pela Universidade Federal de São Paulo em 2013, pelo menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. A pesquisa mostra ainda que 5,7% dos brasileiros sejam dependentes de drogas. Este número equivale a mais de 8 milhões de pessoas. Mas qual o limite entre hábito e dependência? O que leva uma pessoa a ser dependente? Afinal, o que é a dependência? A UniBH TV conversou com 2 especialistas para definir melhor esse assunto e você confere agora. Uma pessoa dependente, quando ela tem a sua autonomia e liberdade, cerceada por qualquer substância que seja, né? Então, nesse sentido, existe dependência até de internet, né? Existe dependência até, sei lá, de futebol. Dependência química independente, é isso, nós estamos falando das drogas lícitas ou das drogas ilícitas, porque as lícitas são aquelas que os médicos eles nos receitam e claro que, né, dependendo da circunstância do quadro clínico, a pessoa vai fazer uso disso daí. Agora, quando nós falamos dessas drogas lícitas, que tem aquela tarja preta ou que tem uma característica de ansiolítico ou de antidepressivo, normalmente elas geram, dependendo do uso que a pessoa faz, uma dependência. Ela precisa daquilo para se manter. Para a pessoa se tornar dependente, é necessário pelo menos 3 variáveis, né? Primeiro, a substância, né, psicoativa, né? Segundo, o indivíduo, né, e suas particularidades psíquicas, né, e biológicas. Né? E terceiro, né, um contexto, né, sociocultural, né, onde essas 2 coisas se encontram. Né? Quando a gente fala de um usuário de drogas ilícitas, há um complicador nessa história. Porque normalmente a pessoa, ela não sabe do que ela está fazendo, ela não sabe das consequências que aquilo pode trazer para o organismo e normalmente elas são graves, porque uma vez que a pessoa entra nesse quadro de dependência, o uso ele passa a ser irrestrito, né? Ele não tem um controle sobre si e cada vez que ele se depara com um obstáculo na vida, aquilo ali vai sendo consumido como se fosse, vamos dizer, algo que fizesse parte do contexto dele para que ele pudesse sobreviver. O que fez com que aquele indivíduo visse na droga uma porta de fuga, né? Porque se a gente conseguir responder isso, né, eu acho que já estaremos meio caminho andado, né? A pessoa, ela fica, vamos dizer, necessitada daquilo a qualquer momento, por qualquer coisa, sabe? O organismo dela precisa daquele uso, daquela substância, para que ele se mantenha, entre aspas, em equilíbrio. O problema está exatamente nisso daí, que uma vez que o sujeito ele se torna dependente disto, ele não consegue se libertar e o uso ele passa a ser realmente de uma forma abusiva, até que ele comece a perder totalmente o controle sobre o uso disso na sua vida. E acho que o primeiro passo para a gente tentar chegar próximo de alguma solução para isso é focar no indivíduo, né? E não mais na droga propriamente dita, né? O transtorno e a dependência, eles estão muito próximos. Uma vez que você faz uso de alguma coisa, que você não sobrevive sem aquilo, você se torna dependente. Né? E se aquilo, vamos dizer, colabora para que hajam respostas, que o indivíduo ele não tem controle sobre isso daí, isso gera transtornos. O indivíduo não enfraquece os laços familiares porque está usando a droga. O enfraquecimento dos laços antecedeu ao uso da droga. Então, acho que pela ótica sociológica, acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender na verdade, é o contexto sociocultural. O mundo hoje, ele contribui para esse sofrimento psíquico, uma vez que a competitividade, a ausência de afeto, uma série de fatores que são importantes para a sobrevivência desse mundo emocional, eles começam a ficar muito distantes da nossa realidade. É um problema social na medida em que esse encontro entre o sujeito, né, o indivíduo e a droga, né, também está marcado, está dentro de uma moldura, né, dentro de um quadro, de uma moldura que é o contexto sociocultural.
Uma vez que a sociedade ela não oferece recursos saudáveis de sobrevivência para uma pessoa, uma vez que emocionalmente esse sujeito não é preparado para viver a vida tal como ela se apresenta, com momentos difíceis e fáceis, ela promove esse tipo de situação, né? Então é imprevisível, você não sabe qual que é a formação de uma pessoa, você não sabe a base, a história de vida dela que pode ter, vamos dizer, provocado esse tipo de dependência